Estreia agora o PodSaf, que é o podcast, o canal de comunicação entre o SINSAF e os servidores públicos municipais da área de saúde mantidos pela Prefeitura de Fortaleza. E hoje temos a visita, o nosso convidado ilustre, deputado federal Mauro Benevides Filho, que, juntamente com o SINSAF, está nesta luta em prol da implantação e a efetivação do Piso Nacional da Enfermagem. Através deste canal de comunicação, nós vamos ter muitos debates sobre diversos assuntos que é do seu interesse, servidor público municipal. Vamos, então, às perguntas. Deputado Mauro Benevides Filho, como o senhor avalia a portaria 1135/2023, publicada há 2 dias pelo Ministério da Saúde? Bom, minha primeira palavra, meu caro amigo Plácido, quero cumprimentar todos que fazem o SINSAF e, ao mesmo tempo, em que preciso elogiar também a estrutura para a realização desse podcast. Privilégio para mim poder estar inaugurando essa nova etapa de atuação do sindicato, e isso é de fácil reconhecimento de todos aqueles que vão estar aqui participando na discussão, no encaminhamento e nas tomadas de decisão que, com certeza, o SINSAF contribuirá para todas essas carreiras. Eu estou já há algum tempo envolvido com o pagamento do piso da enfermagem, que era uma luta de 32 anos, né, que essa categoria está aí tentando buscar esse valor de remuneração, valor de recebimento de salário base. Como nunca se colocou a fonte de recursos para fazer esse pagamento, é um valor muito expressivo para a enfermagem. A minha emenda constitucional, que é a emenda constitucional de número 127 de 2022, a emenda constitucional de minha autoria, a informação que eu tenho da Câmara dos Deputados, a emenda constitucional de maior valor proposto por um deputado federal em toda a história da Câmara dos Deputados, só para que os cearenses, muito menos querendo aqui fazer qualquer pabulamento, mas para orgulho dos cearenses, o Ceará foi capaz, sob a minha autoria, de propor ao Congresso Nacional e aprovado no Congresso Nacional essa fonte de recursos. Isso foi em dezembro. A decisão do Supremo Tribunal Federal só aconteceu em 30 de junho de 2023, portanto, e no meu Instagram, Mauro_Benevides Filho, já são 6 meses e até agora nada, como é que pode, deputado? Uma luta de 30 anos, né? Pois também. 6 meses viabilizar, é fantástico. Aí, enfim, eu achei que era um grande encaminhamento, e aí, depois de toda essa luta e a decisão do Supremo em 30 de junho, vem a sua pergunta, que é exatamente a publicação da nova portaria, porque ela tinha feito uma portaria anterior, se não me engano, a 524, não me lembro, equivocada, que aí agora teve que, depois a minha apoderação, mostrando todo um equívoco, se bem que na primeira havia também falta de informação que estados e municípios não alimentavam a RAIS. Alimentava o CNES. O CNES é aquele sistema que estados e municípios são obrigados a informar sobre seus profissionais, quantitativos, enfim, por categoria, né? Médicos, enfermeiros e assim por diante. Mas no CNES, doutor Plácido, não há informação de salário. Por isso eles tiveram que fazer uma estimativa muito grande, e aí quando esses valores vieram totalmente errados, obviamente não por culpa necessariamente do Ministério, apesar das críticas terem sido dirigidas muito fortemente, e eu acho que eles poderiam ter aprimorado mais, eles acataram a minha solução, que era eles abrirem uma planilha para cada estado e município entrar com as suas informações, para que aí sim eles pudessem calcular. Todos os estados e municípios já cumpriram com Todos já entraram e cumpriram, menos todos os estados sim, e municípios tem 117 dos 5.547 municípios não entraram com as informações. Não se sabe o porquê. Não se sabe o porquê. Inclusive, nós vamos publicizar quais são, se bem que nós não temos no estado do Ceará. Nós vamos publicizar quem são os 117 municípios que não informaram. E a enfermagem tem que ir para cima. Tem que ir para cima do secretário, absurdo, né? O secretário municipal, do seu gestor, os estados todos informaram.
todos informaram. O Distrito Federal, ele informou zerado, porque lá a enfermagem já recebem, a enfermagem técnicos auxiliares, já recebem acima do piso. Portanto, eles não vão receber dinheiro nenhum, como 14 municípios aqui no estado do Ceará já pagam o piso. Não esperaram o repasse de recursos acontecer da portaria. E o que é que está acontecendo então, com essa portaria? Essas prefeituras custearam com recursos próprios. Com recursos próprios. Custearam com recursos próprios, pelo patamar já elevado de salários, a diferença era menor, então eu achei, inclusive, politicamente interessante, como o impacto orçamentário e financeiro era pequeno, eles se adiantaram, né, para poder fazer valer aquilo que estava previsto. Agora, deputado, esses municípios devem ter poucos funcionários na área de saúde, né? Veja, depende. Por exemplo, vamos para o município grande e para o município pequeno. O município grande é Aquiraz. Esse da região metropolitana, tem uma base também industrial, você tem uma arrecadação de ICMS, apesar de que em julho e agosto houve uma queda significativamente de receita, o FPM, então, caiu 30%, 29%, é uma queda bastante expressiva, e isso significa, portanto, que tem que ter cuidado realmente esse segundo semestre, porque a taxa de juros muito elevada, isso está causando o efeito que nós, economistas, já sabíamos. Isso vai diminuir a atividade econômica, porque quando a rentabilidade da sua empresa, do seu negócio, não paga o custo de ir até o banco e pegar um capital de giro para vender mais, pegar um dinheiro para comprar mais uma máquina, por exemplo, enquanto essa rentabilidade, o seu lucro, não consegue pagar o custo da tomada desses recursos, acabou a atividade empresarial. Então, vai ter uma retração, como teve já a partir de abril. Isso acabou acontecendo, impactando agora em julho. O FPM já caiu em julho e agora em agosto é uma outra queda mais absurda ainda que veio a acontecer e que eu estou, portanto, falando aqui. Mas esses 14 municípios. Tem outros municípios que tomaram uma posição intermediária. Por exemplo, o prefeito Davi Benevides de Redenção. Ele fez o primeiro percentual do que era necessário, uma parte desse reajuste já foi dada, independente do valor que venha a ser repassado, já entrou na folha, enquanto esse dinheiro chega, né, para poder fazer esse pagamento. Então, chegou a hora da portaria, e nós já detectamos um cálculo inadequado, que eu já, inclusive, fiz chegar ao Ministério, e hoje eles estão saindo com a portaria, com a nova cartilha, porque lá eu detectei alguns erros. Por exemplo, a gratificação de titulação. A cartilha está dizendo que tem que entrar a somar o vencimento base. Não tem que somar o vencimento base. Isso não está na decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, isso tem que tirar do fora. Segundo, qual foi a segunda inadequação? Quando a planilha foi aberta, não teve uma coluna de gratificações. Então, todo mundo colocou todas as gratificações, seja de cunho geral ou de cunho individual, dentro do outro. Ou seja, de cunho geral, vai para dentro do piso. De cunho individual, vai para fora do piso. Botaram tudo num bolo só. Você sabe o que o Ministério da Saúde fez? Ele pegou um percentual aleatório de 60%. Essa informação só depois do meu vídeo e agora desse podcast, que eu estou tornando público para todo o Brasil, é que lá a gente demonstra o equívoco que foi cometido. A cartilha já vai relatar que esse cálculo poderá ser corrigido. Como que poderá ser corrigido? Que é a pergunta onde eu ando agora, é essa a pergunta. Que é o seguinte, o Ministério da Saúde vai abrir de novo esse link para cada estado e município entrar com o seu cálculo, da maneira como o Supremo decidiu. Se o Ministério da Saúde interpretar como correto, ele vai acrescentar os valores que lá estão dispostos na portaria que foi publicada lá. E como é que eu sei disso que tem dinheiro? Que foi a segunda pergunta. Vários secretários já me perguntaram, óbvio, eu compreendo. A gente está falando isso e depois não ter dinheiro. Por uma razão muito simples. Esses valores que foram publicados na portaria, meu caro amigo Plácido, meu caro presidente, de 4 meses, quando eu projeto esses valores
para as 8 parcelas, mais o 13º, isso dá 4,8 bilhões de reais. Ora, eu já disponibilizei no orçamento da União para esse ano 7,3 bilhões. Agora, deputado, esses valores, esse dinheiro aí, esse recurso, o deputado descobriu pesquisando, analisando, avaliando, porque tem uma experiência muito grande na economia. É um grande economista. Então, o deputado descobriu através de um fundo, né? Exatamente. A União, o governo federal, ele tem vários fundos federais. O que é um fundo? Para que todos possam compreender. Fundo é quando você cria uma taxa, ou às vezes até mesmo um tributo qualquer, e aí você vincula essa receita a uma despesa específica. Você só pode gastar em um determinado fundo, você só pode gastar o dinheiro naquela atividade. O exemplo clássico que eu tenho dado em todos os cantos, as empresas de telefonia pagam uma tarifa chamada FUST, que é um fundo de ampliação de telecomunicação, que é hoje, na época que foi criado, que é a instalação de TPs, de telefones públicos. Isso nem se faz mais. Então, saímos analisando vários fundos federais e descobrimos que, por ano, atenção, os nossos internautas, por ano, esse superávit dos fundos do governo federal representa mais ou menos 30 bilhões ano. E esse dinheiro, o governo não utilizava? Não, o governo fica para ele, sabe por que ele usa esse dinheiro? Para fazer superávit primário, para fazer resultado primário. Ele não gasta, nem diz para ninguém que não gasta, fica lá. Aqui no Ceará a gente diz, coloca no bocó. E nem avisa que existe. Nem avisa, mas aí eu sou do ramo. Sou do ramo, eu sou 12 anos de Secretaria da Fazenda, são mais 8 anos de Secretaria de 7 anos de Secretaria de Planejamento, 4 anos de Secretaria de Administração. Então, essa área orçamentária financeira, a gente já, meus cabelos brancos, como os nossos internautas estão vendo, já nos traz experiência em relação a essa questão. E aí, 30 bilhões, fomos buscar esses 11 bilhões, porque no fundo esse ano é 7,3 por ser somente 8 meses. Mas para o ano, já vai vir no orçamento 10,8 bilhões. Para o ano de 2024. Para o ano inteiro, exatamente. Por isso que os valores são diferentes e muita gente quase que me execrava, porque eu tinha dito o valor de 10,8 e só tinha colocado no orçamento para 2023 7,3. As pessoas não entendiam a proporcionalidade do número de meses que iriam ser pagos, porque o pagamento dessa portaria, você acaba de me perguntar, esse pagamento vai ser retroativo ao mês de maio de 2023. Então, deputado, muitos servidores, pessoal auxiliares, técnico de enfermagem, enfermeiro, tem me questionado. Uns vão receber mais, outros vão receber menos, tem gente que não vai receber nada. Eu acho que, para contemplar todo mundo e a categoria ficar satisfeita, nós aproveitamos essa oportunidade e solicitar ao deputado Mauro Benevides Filho que apresente uma emenda ao projeto original, reduzindo a carga horária para 30 horas semanais, que é o correto. 44 não existe. Você tem razão. O Supremo, não sei de onde o Supremo Tribunal Federal tirou essa história de 44 horas do serviço público, no serviço estatutário, no servidor público. Que ela não realmente, você tem razão, ela não existe. Então, a carga média é da ordem de 30 horas. Por isso que surgiu essa história de 30 horas. Alguns estados têm 30 e 34 horas, mas, em média, isso dá 30 horas. Então, qual é a ideia? A ideia é, primeiro, vamos sacramentar o pagamento, como manda o Supremo Tribunal Federal, para não se dar uma retardar, mas 6 meses e tudo mais, e a categoria, nem que essa diferença seja R$400, R$500, ou o que quer que seja, em função desse conceito, desse disciplinamento que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com sua decisão, vamos logo implantar isso, deixá-la quando implantar, aí a gente entra com a correção em lei. Mas antes disso, nós convencemos o presidente Rodrigo Pacheco a embargar essa decisão. Nós vamos fazer esse embargo. Eu tive de novo na terça-feira com o presidente Rodrigo Pacheco, que inclusive, atenção, hein, enfermagem, agora especificamente para a enfermagem, se inicialmente nós iríamos embargar somente a carga horária, aliás, o Congresso Nacional iria somente embargar a carga horária, agora não. Agora foi feito um convencimento
que também o conceito de piso também tem que ser embargado. O Supremo não pode estar decidindo o que é piso e o que não é. Então, vão ser duas pressões grandes, né, que vamos fazer nesse embargo de declaração, e é importante, portanto, que isso seja difundido, né, para todos aqueles que nos acompanham através desse podcast, que com certeza será muito relevante para os esclarecimentos de várias categorias. Deputado, então aproveitamos a oportunidade também, porque nós do SINSAF, através da nossa assessoria jurídica, nós fizemos um estudo minucioso sobre esse projeto e ele não consta o índice de correção. Aliás, constava, o presidente vetou e isso. Nós gostaríamos que o deputado aproveitasse a oportunidade e apresentasse novamente um projeto criando o índice de correção. Porque se não tiver índice de correção, daqui a alguns anos esse piso vai desaparecer. Veja, então foi bom você ter feito essa correção. O projeto tinha sim, ele tinha a correção anual, né, pela inflação, pelo IPCA, mas, entretanto, quando foi aprovado pelo Congresso, foi ao presidente Jair Bolsonaro, ele vetou. Né, ele vetou essa atualização, isso voltou ao Congresso, mas aí a gente tem que ser claro, o Congresso manteve o veto. Tá? Sob o meu protesto, que eu votei contra o veto, o Congresso poderia ter derrubado o veto. Poderia também, então já estou sendo honesto nas duas colocações, para não achar que eu estou tomando parte de alguma coisa. Não, em absoluto, meu trabalho aqui é muito técnico, é ajudar a categoria, é falar a verdade em cima de todas essas ações, de tal maneira que poderemos, na próxima legislatura, para não ser na mesma da derrubada da manutenção do veto, a gente pode sim começar a trabalhar em relação a essa questão. Agora, há uma resistência dos gestores públicos municipais, estaduais e federal, de que eles dizem o seguinte, também jogando claro, se o salário do servidor não tem essa cláusula, por que essa gratificação teria que ter essa cláusula? Esse também foi um argumento usado pelo presidente Jair Bolsonaro, de que aquilo gerava indexação em desconforme com aquilo que acontece com o salário do servidor. Mas eu acho que essa gratificação ela vai ser feita como adicional de vencimento, ela com certeza perderá valor ao longo do tempo. Você tem razão nesse ponto. Ela perderá valor e é importante a gente ter um critério para preservação desse valor, como foi feito agora recentemente com o salário mínimo, que além da variação da inflação, o Congresso agora, e foi encaminhado pelo presidente da República, foi encaminhado ao Congresso e nós fizemos um trabalho grande para aprovação, que é o reajuste do salário mínimo pela inflação, mais a variação, aí é um crescimento real, não é só a atualização, mais a variação, ou seja, do crescimento do produto interno bruto, do PIB, de 2 anos atrás. Deputado, aqui em Fortaleza, nós conseguimos, através de muita mobilização e negociação com a Prefeitura, criar uma lei que assegura aos servidores públicos do município de Fortaleza a database. Então, todo mês de janeiro, era maio, nós conseguimos antecipar para janeiro, e todo mês de janeiro as entidades sindicais se reúnem com os representantes da Prefeitura para repor essas perdas inflacionárias. Então, é importante também que o piso nacional da enfermagem seja reposto essas perdas, senão o poder vai perdendo valor ao longo dos anos. Exatamente. Há o anseio de todos nós. Eu sou servidor público federal, eu sou professor da UFC, e lá, por exemplo, eu passei 6 anos sem ter reajuste. Só para vocês terem ideia, 4 anos, os últimos 4 anos, mais 2 anteriores, 6, tendo o mesmo salário, ou seja, você vai perdendo poder de compra ao longo do tempo, sobretudo com o processo inflacionário, como se acirrou, por exemplo, em 2021, com 10,06% de variação de preço, é um percentual bastante elevado, mas eu compreendo essa sua colocação. Eu não tenho dúvida que o prefeito Sarto e o secretário Galeno possam realmente incorporar essas datas bases para discussão com cada um desses segmentos, porque o servidor bem remunerado, isso significa servidor também com maior produtividade. Isso eu aprendi na vida como gestor
de que quanto mais estimulados eles estiverem, ainda mais eles estarão propensos, dispostos realmente a dar ainda mais tudo de si para poder fazer uma prestação de serviço para a população que tanto precisa, sobretudo na área de saúde, que é realmente os mais ricos têm dinheiro para pagar uma consulta particular, o que quer que seja, mas os menos favorecidos não têm recurso para estar pagando consulta particular. Então é necessário, né, que a saúde pública tenha que estar funcionando e, portanto, o servidor bem disposto vai prestar um bom serviço. E nós vimos aqui, nós temos um grande exemplo na pandemia. Os servidores da saúde foram verdadeiros heróis, salvando vidas pelo Brasil afora. Eu não tenho dúvida. Mais do que justo, principalmente o pessoal da enfermagem que estava no front ali, sabe? Quantos profissionais nós perdemos em função disso? Como o Plácido, como você sabe, eu tenho uma filha que é médica intensivista, e ela sempre me relatou que ali feito o diagnóstico e tal, quem trata, quem carrega, vamos dizer assim, o paciente, e não interessa se é em leito de enfermaria ou se é em leito de unidade de tratamento intensivo, a enfermagem tem que estar lá todo o tempo, não só no implementar do diagnóstico, mas em outras tarefas também. Às vezes o paciente está lá deitado, portanto, imóvel, entubado, ele tem que ser limpo, ele tem que ser bem cuidado e tal, e tudo isso é feito pela enfermagem. Inclusive, eu sei que temos outras categorias que nós vamos, inclusive, discutir daqui para frente, o pessoal da análises clínicas, o pessoal da radiologia, da farmacologia, da TO, da terapia ocupacional, dos farmacêuticos, enfim, os fisioterapeutas, que essa categoria também cresceu bastante ao longo do tempo. Todo esse envolto da área de saúde. Nós temos também os psicólogos, né? Tem os psicólogos os dentistas, também. Aliás, você falou em psicólogo, rapaz, depois da pandemia, é impressionante como a demanda por psicólogos e psiquiatras cresceu muito. Cresceu demais essa demanda. Eu não sei o que é que houve para gerar tanto desconforto mental, quanto depressão, enfim, ainda na minha família, eu tenho um genro que é psiquiatra, e eu estou acompanhando o doutor Márcio, e eu estou acompanhando todo o dia a dia, e é impressionante como esses consultórios estão lotados por uma demanda adicional que vem de 2021 para cá. Deputado, nós gostaríamos de saber quais são os critérios e procedimentos para o pagamento do piso da enfermagem segundo a cartilha. Bom, o procedimento é o seguinte, estados e municípios terão 30 dias para poder organizar suas folhas, mandar suas leis para as câmaras municipais e para assembleias, lembrando que em regime de urgência, 72 horas tem que ser aprovado, portanto, não vai ser por isso que vai haver retardo, não é isso. Eu acho que o que impedia, na realidade, era o recurso, o dinheiro, não vai ser isso. Então, esse prazo, inclusive dentro desse prazo, é possível, não sei se dá tempo, se não tiver, vai ao complemento, que esses acertos possam ser feitos ainda nesses próximos 15 dias, esses feitos de adicional de repasse que eu estou me referindo, eles possam ser feitos e, de repente, o valor já seja pago já com o adicional. Mas, enfim, mesmo que não seja, vai ser pago o valor que está repassado na portaria, e, a partir disso, essas correções, aí sim, entra no contra-cheque normal. Chegando o adicional, você tem que enviar de novo, né? Ou então já faz uma previsão na lei, isso vai depender de cada gestor, porque a partir daí isso entra no adicional. Em 2024, toda essa discussão que nós estamos fazendo para a implementação do piso, ela, portanto, desaparece. Ela já fica toda regulada, os estados e municípios e a União. Veja que a União já pagou, hein? Com meus recursos, com o recurso do deputado federal Mauro Benevides Filho, a União já pagou 38 mil profissionais do governo federal. Está faltando agora estados e municípios. Portanto, é uma tarefa, e eu fico muito assim lisonjeado por ter sido escolhido pela enfermagem brasileira para poder encontrar essa fonte de recursos, e eu só vou parar no dia em que o dinheiro estiver no contra-cheque de todos os profissionais da enfermagem, que aí a luta vai ser outra. Vai ser carga horária, vai ser definição de vencimento base e outras lutas dessa categoria e das outras
E agora é bom lembrar, Plácido, eu não sei se isso vai estar nas suas demandas, mas as outras categorias eu tenho que alertar que, apesar de ter lá 150 projetos de piso salarial, mas lembrando que há um dispositivo constitucional hoje brasileiro, que é a Emenda Constitucional 128, que a União, nem o Congresso Nacional, pode mais empurrar despesa sem que se encontre de onde vai sair o recurso. Vai aumentar o ICMS, vai aumentar o IPTU, a União vai pagar ou vai repassar o dinheiro. Então, não pode mais ter repasse de despesa sem que se identifique o que nós chamamos de fonte de recurso. Mas aí eu volto ao começo da nossa conversa, quando o deputado falou no fundo. Sim. Eu acho que existem outros fundos e, com certeza, com a sabedoria de Vossa Excelência, nós vamos encontrar juntos esse fundo para custear os demais pisos salariais, principalmente na área de saúde, que é a nossa área de atuação. Quando eu digo 30 bilhões, eu já disse o somatório de todos os fundos, tá? Eu usei 11 porque eu usei alguns fundos, né? Eu não usei todos. Você está dizendo é para querer usar os outros, né? Eu estou captando aí qual é a sua mensagem, mas vamos ver se não tem outra alternativa. A gente vai ter que estudar. Como você sabe, nós vamos recolher, você vai recolher todos os PLs de todas essas categorias. Nós vamos pedir a esses conselhos, os sindicatos, que me enviem o quantitativo e o impacto e financeiro da estipulação deste piso, para que eu possa ter a minha base para o início de estudos que a gente poderá fazer no âmbito do Congresso Nacional. Deputado, os servidores estatutários e das fundações já estão contemplados com o pagamento do piso nacional da enfermagem. E existe aqui uma pergunta muito grande em relação aos cooperados. Eles serão contemplados ou ficarão de fora? Essa pergunta aí realmente é de acochar mesmo. O que é que está previsto lá na cartilha do Ministério da Saúde, tá bom? Isso vai depender do tamanho do repasse, porque a sequência, portanto, atenção, cooperados, a sequência é o dinheiro que chegou, pagou o estatutário, pagou as entidades filantrópicas, somente há diferença, portanto, não posso confirmar que os cooperados serão integralmente pagos, tá certo? Porque isso vai depender muito de município a município, de cooperado de município ou de estado, que porventura, após o cálculo feito e pagos nessa sequência, é que nós efetivamente poderíamos responder. Portanto, hoje não está devidamente assegurado que esse pagamento poderá acontecer. Em outras palavras, os cooperados só serão contemplados se sobrar dinheiro. Em outras palavras, é isso aí. Eu já estou vislumbrando aqui, é o complemento, esse que nós já debatemos aqui, que vai chegar para estados e municípios. Vamos ver se nessa diferença, né, esses valores possam chegar ao ponto de, até lá, isso poder ser alcançado. Ok. Deputado, como o senhor avalia a tabela de valores no que diz respeito ao município de Fortaleza? A tabela de valores. Você diz do complemento do piso? Sim. Ah, tá. Isso vai ser feito. O município, eu tive com o secretário Galeno, há uns 15 dias atrás, exatamente passando para ele o que o Supremo Tribunal Federal decidiu para ele fazer o seu cálculo, tá certo? Isso eu tenho certeza que ele já deve ter esse número pronto com esses valores. O que é que a gente vai fazer? Eu vou, se assim for do interesse do secretário Galeno, de toda a sua equipe e da própria Procuradoria, aí nós vamos agora fazer a comparação entre o valor repassado ao município, que hoje está da ordem de 33 milhões, né? Carga horária de 44 horas, porque aí o piso, vamos supor, uma enfermeira de 40 horas, por exemplo. O piso dela não vai ser 4.750, porque eu tenho que usar o que manda o Supremo. Eu tenho que usar 40 sobre 44, isso dá um percentual. Esse percentual eu vou aplicar em cima do 4.750, e aí o piso, Plácido, vira 4.318. Então,
esse piso será definido de conformidade com a carga horária que está estabelecido. Então, esse cálculo tem que ser feito e somente após esse cálculo que eles efetivamente terão condições de passar para todos os servidores e servidoras, inclusive no conceito também, além da carga horária, no conceito de piso. O que é que entra e o que é que não entra. Então, deputado, com a apresentação de uma emenda ao projeto original, reduzindo para a carga horária de 30 horas, com certeza melhora a situação da enfermagem em relação ao recebimento desse piso maior. O que é que isso é um objetivo meu. Estrategicamente, a gente vai ter que primeiro implementar tudo. Implementado, essa discussão pode sim vir à tona. E é exatamente a estratégia que nós deveremos usar nesse instante, que é implementar, pagar a portaria, pagar o complemento, e aí sim vamos discutir com a categoria qual é o menor impacto que se possa alcançar, porque tem uma média dos estados, já pode adiantar. A média dos estados brasileiros são 36 horas. Mas o que a categoria quer é 30 horas. Então, a gente vai ter que conversar antes de entrar. Deputado, ver... Mas se você vê, a média, alguns estados têm 36 horas. Mas nós temos aqui, por exemplo, em Fortaleza, na área de saúde mantido pela prefeitura, nós temos aqui os enfermeiros, a carga horária é 24 horas semanais. Entendi. O técnico e o auxiliar de enfermagem são 30. Então, eu acho que entre 24 e 36, vamos colocar o parâmetro de 30 horas semanais, que aí contempla todas as categorias. Mas lembre que essa lei é a lei federal, é para todo o Brasil. Eu sei. Ela não vai vigorar somente para o município de Fortaleza e tudo mais e tal. A carga horária, a menor que a gente puder encontrar em nível nacional, a gente vai trabalhar. Mas vamos deixar isso vamos implementar, vamos pagar, deixar o pessoal, mas eu só vou receber R$600. Eu compreendo, são valores muito menores que se esperava, né, receber, R$1.000, o que quer que seja. Vamos receber essa diferença. Recebida a diferença, vamos continuar a luta. Vamos continuar a luta. Vamos para a briga para poder. Enquanto isso, nós estamos discutindo isso no embargo de declaração. Ou seja, o Congresso Nacional está lá, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para estipular essas questões. Mas, deputado, existe aqui um questionamento muito grande por parte dos servidores, que quem vai julgar esses embargos é o próprio Supremo? Claro. Será que o Supremo vai mudar de ideia? Vai mudar o placar foi 6-4. O placar foi 6-4. Então, embargos eles foram feitos para isso, para você prover, para você cobrar esclarecimentos. O senhor disse que era 44 horas na sua decisão, senhores ministros. Como é que o senhor está dizendo que é 44? Se eu não tenho encanto nenhum do estatutário, como é que vai ser isso? Então, eles vão ter que dizer alguma coisa. Ou concordar que realmente não existe, portanto, tem que ser avaliado. Ou também ele pode colocar assim, decidir da seguinte maneira. O que o Congresso Nacional defina a carga horária, por exemplo. Ele pode aceitar isso também. Não, eu digo, ele pode estipular a carga horária para o estatutário de um jeito e para a iniciativa privada de outro. Pode, a iniciativa privada está decidida a 44 horas. 44. Sabe? Porque hoje já é. Hoje já é cada um. Você tem lá a proporcionalidade, dependendo do número de plantões que você dá e tudo mais e tal. Mas a decisão do setor privado ficou o seguinte, pelo Supremo. Primeiro, nós já discutimos isso, primeiro faz o acordo coletivo durante 60 dias. Não alcançou um acordo, aí se aplica diretamente a 14.434 de 2022, que é a lei do piso da enfermagem. Ok? Ok. Deputado, então, para encerrar, nós gostaríamos... Rapaz, esse podcast o primeiro, mas ele é bem extenso, né? Se fala muito em muitos obstáculos da portaria, como a exigência do CPF na base de dados do Conselho Federal de Enfermagem, além do registro de CBO válido conforme a sua função do profissional, o que já exclui cooperados e contratados. Veja, a exigência do CPF, isso está desde a primeira planilha, isso não é de agora. Tá certo? Aliás, eu tenho informações do Ministério da Saúde, tem vários CPFs que foram alimentados errados. É outro fator que diminuiu o repasse que eles excluíram. Então, eles vão dar oportunidade nesse recálculo, o Ministério da Saúde vai dar oportunidade para que esses CPFs sejam corrigidos. Em relação à exigência da CBO, eu não tenho conhecimento dessa exigência, não sei de onde está saindo isso, eu não vi isso, não me lembro de ter visto isso na cartilha, mas, como a gente diz, vou recorrer aos universitários
para saber onde é que está, aonde está essa exigência, porque eu não tenho conhecimento do CPF, sim, está na planilha e é obrigatório, e alguns, inclusive, estão equivocados. Ok. Deputado, assim, eu gostaria também de saber se, a partir do próximo ano, após esse ano, se implanta o piso, as diferenças, o servidor comemora, em parte, um pouquinho, porque já melhorou a situação financeira, que é o grande problema. Mas a expectativa era muito maior, né? A expectativa sim, com certeza. 4.750 puro, vamos dizer assim. Sim, com certeza. Mas eu acho que, se no próximo ano existe a possibilidade do deputado apresentar uma emenda também nesse projeto original, dizendo que o piso será implantado não no código à parte, e sim no vencimento base. Pronto. São essas duas questões. São três. Não. Carga horária. Não, carga horária. O índice de correção. Tem um índice de correção. E o piso no vencimento base. E o piso no vencimento base. Perfeitamente. Porque o índice de correção, eu já fiz aqui o comentário, a carga horária eu não tenho dúvida que a gente consegue. A gente consegue. E a carga horária, que aí vamos ver, encontrar esse meio termo aí, onde que isso nós vamos ter que discutir, inclusive, com estados e municípios. Porque, queira ou não queira, isso acaba significando um aumento de peso, um impacto financeiro. Nós vamos ter que medir, para encontrar a fonte, nós vamos ter que medir isso também em todos os estados e em todos os municípios. Por isso que os sindicatos, os conselhos, que já podem ir se mobilizando para poder encontrar já esses valores, se puder levantar estado por estado, era importante, município a município, não sei se consegue, porque são 5.540 metros. Se bem que o Conselho Nacional do Município pegou esses dados de todos os municípios brasileiros, já formando a minha base de estudos para que a gente possa, portanto, saber realmente o tamanho disso e a viabilidade do alcance de aprovação no âmbito do Congresso Nacional. Esse é o objetivo que eu estou realmente imbuído desse propósito e eu espero, portanto, continuar nesse período todo nessa luta junto com todos vocês. Deputado, nós recentemente estivemos em Brasília exatamente para conversar com o deputado Mauro Benevides. E você conversou com a ministra Anísia também. Sim, eu conversamos com a ministra da Saúde. Foi muito importante esse diálogo, porque a gente esclareceu dúvidas que existiam nas diversas categorias, como auxiliares e técnicos de enfermagem e enfermeiros. E uma das lutas do SINDSAF, que é o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço de Saúde de Fortaleza, é exatamente solicitar ao deputado Mauro Benevides Filho essas 3 emendas. Uma reduzindo a carga horária para 30 horas semanais, que é o que realmente existe. O índice de correção, porque é importante, porque a inflação vai corroer esse piso. E a implantação no vencimento base. Além disso, estamos aproveitando a oportunidade, já conversamos sobre esse assunto em Brasília, estamos ratificando o pedido com o objetivo de que o deputado Mauro Benevides nos ajude com essa luta do SINDSAF para a implantação do piso nacional salarial das diversas categorias, como psicólogos, médicos, dentistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, assistentes sociais, advogados e outras categorias. Rapaz, você o problema é o seguinte, hoje a gente tem 150 pisos lá. Se eu for quantificar, né, os valores... Desses 150, nós estamos pedindo apenas 10. Pois é, muito pouco. Eu não tenho dúvida que é pouco e tal. Precisamos saber qual é o primeiro passo, que é o meu estilo, é saber qual é a repercussão financeira disso. E da repercussão financeira, infelizmente, nós vamos ter que entrar em priorização, sim, porque senão nós não vamos conseguir implantar tudo de uma vez. Não adianta a gente criar, né? Mas vamos criando paulatinamente. Com certeza você vai ter que exercer suas prioridades também. Sim, com certeza. Para não ficar só em cima do deputado federal. Nós tivemos há pouco aqui fora uma reunião verdade. E o deputado falou uma coisa interessante. Vamos eleger as suas prioridades. E as prioridades vão ser exatamente em cima das categorias que vieram para a reunião. Pronto. Esses terão prioridade. Fiquem aí já, portanto, vocês elencando, né, essas prioridades. Eu estou aqui atento para a minha atuação parlamentar, com o meu modesto conhecimento da área financeira orçamentária do governo brasileiro e, portanto, quero usar esse conhecimento realmente para viabilizar, né, essa questão e eu espero, portanto, que a gente possa ter sucesso nessa luta aí 2024, 2025, 2026, que são os anos de mandato de deputado federal
que ainda me restam no trabalho para contribuir com o meu país. Deputado, eu tenho certeza que essa parceria aqui, ela vem de muito tempo e ela vai continuar. E ratificando aqui também o pedido para o índice de correção do piso nacional salarial dos auxiliares e técnicos de radiologia. Eles têm um piso implantado, mas não tem índice de correção, a exemplo dos professores e dos agentes comunitários de saúde e endemia. Bom, isso com certeza nós vamos já tratar dessa questão. Eu quero agradecer a oportunidade que o SINDSAF me proporcionou no dia de hoje, debatendo diretamente com as categorias que aqui afluíram para cá hoje, e também agradecer esse podcast, esse início aqui de, poxa, que instalação, eu diria, praticamente de primeiro mundo, com câmeras bem modernas, com mesa de som bastante bem posta, enfim. Eu quero agradecer essa oportunidade, Plácido. A gente vai continuar essa luta daqui para frente e combinamos até que após o levantamento dessas categorias que aqui vieram, a gente começar a fazer esse processo de discussão numa reunião subsequente. Esse foi o meu compromisso que eu assumi aqui e quero reafirmar, portanto, diante de todos. Eu estou nessa luta, eu estou na luta da saúde, eu compreendo a relevância que todos vocês representam e quero usar, portanto, o meu mandato para ser um colaborador bastante presente em todos esses anos. Eu quero agradecer a presença do deputado Mauro Benevides Filho, que realmente nos deu esse privilégio e conseguimos hoje, né, inaugurar a nossa sala do PodSAF, que é o podcast do SINDSAF, e isso para nós, do SINDSAF, é um orgulho muito grande. Obrigado, deputado, pela sua presença. Continuamos juntos nessa luta, porque sem luta não há conquistas.